Bom dia, povo de Deus. Hoje, 21 de outubro, me chamo João Angolano e trago uma palavra que está em Êxodo. Vou ler capítulo 28, do verso 1 ao 8 e 40 a 41, que diz assim: Mande chamar seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os dos demais israelitas para que me sirvam e sejam meus sacerdotes. Faça para Arão roupas sagradas, traje de grande beleza e esplendor. Instrua todos os artesãos habilidosos que eu enchi de espírito de sabedoria, a fim de que confeccione para Arão roupas que o consagrarão como sacerdote para meu serviço. Essas são as roupas que devem confeccionar: um peitoral, um colete, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Deve fazer essas roupas sagradas para seu irmão Arão e para os filhos deles vestirem quando me servirem como sacerdotes. Dê a eles, portanto, linho finamente tecido com fios de ouro e de tecido azul, roxo e vermelho. Os artesãos devem fazer o colete sacerdotal de linho finamente tecido e artisticamente bordado, usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete terá 2 peças unidas nos ombros por 2 ombreiras. O cinturão decorativo será feito dos mesmos materiais: linho finamente tecido bordado com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Verso 40 a 41. Para os filhos de Arão, confeccione túnicas, cinturões e turbantes especiais, trajes de grande beleza e esplendor. Vista seu irmão Arão e os filhos dele com essas roupas, e em seguida unja-os e consagre-os. Santifique-os para que sirvam como meus sacerdotes. Amém? Vou começar com uma história. O projeto Vestido Vermelho foi criado pela artista Kirsty MacLeod. Durante 13 anos, 84 peças de seda natural de Borgonha, vinho, foram bordados por mais de 300 mulheres e alguns homens, e agora são expostas ao redor do mundo. As peças se transformaram em um vestido e contam as histórias de cada um que contribuiu, sendo eles em sua maioria marginalizados e empobrecidos. Como esse vestido vermelho, as roupas de Arão e seus descendentes também foram feitas por artesãos habilidosos. As instruções de Deus para o traje sacerdotal incluíam detalhes que contavam a história de Israel. A gravação do nome das tribos em pedras de ônix nas ombreiras dos coletes sacerdotais serviam de lembrança contínua diante do Senhor. As túnicas, cinturões e turbantes lhes davam grande beleza e esplendor, enquanto serviam a Deus e conduziam o povo na adoração. Como cristãos da nova aliança em Jesus, juntos somos sacerdotes santos, servindo a Deus e auxiliando uns aos outros em adoração. E Jesus é o nosso sumo sacerdote. Embora não usemos nenhuma roupa específica para nos identificarmos como seus sacerdotes, com a sua ajuda, revestimos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, como está em Colossenses 3,12. E qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? Jesus, o nosso sumo sacerdote. Amados, o título de sumo sacerdote é apenas um de muitos aplicados a Jesus. Messias, Salvador, Filho de Deus, Filho do homem, tantos. Cada um aborda um aspecto particular de quem ele é e o que isso significa para nós. No livro de Hebreus, Jesus é chamado de sumo sacerdote. A palavra sacerdote tem 2 significados principais. Em primeiro lugar, significa que é um mediador entre Deus e os homens. Em segundo lugar, significa aquele que é santo ou separado para realizar esse serviço. O primeiro lugar onde encontramos essa palavra usada na Bíblia é em Gênesis 14. Abraão, um amigo de Deus, entrou em luta para resgatar o seu sobrinho Ló, o qual havia sido capturado pelo exército de Elam. Em seu retorno, Abraão foi recebido por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Esse homem, cujo nome significa o Rei da Justiça, abençoou Abraão e o Deus Altíssimo, que dera a vitória a ele. Em retorno por essa bênção, Abraão deu o dízimo de todos os despojos da guerra a Melquisedeque. Por esse ato, Abraão mostrou que reconhecia a alta posição de Melquisedeque como sacerdote de Deus. Anos mais tarde, o bisneto de Abraão, Levi, foi escolhido por Deus para ser o pai da tribo sacerdotal.
Quando a lei foi dada no Monte Sinai, os levitas foram identificados como os servos do tabernáculo, com a família de Arão, tornando-se sacerdotes. Os sacerdotes eram responsáveis de interceder a Deus pelo povo ao oferecer os muitos sacrifícios que a lei requeria. Perdão. Entre os sacerdotes, um era selecionado como o sumo sacerdote, o qual entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano no dia da expiação, para colocar o sangue do sacrifício sobre a Arca da Aliança. Através desses sacrifícios diários e anuais, os pecados do povo eram temporariamente cobertos até o Messias removê-los de uma vez por todas. Quando Jesus é chamado do nosso sumo sacerdote, é com referência a esses dois sacerdotes anteriores. Como Melquisedeque, ele foi ordenado sacerdote além da lei dada no Monte Sinai. Assim como os sacerdotes levíticos, Jesus ofereceu um sacrifício para satisfazer a lei de Deus ao oferecer a si mesmo por nossos pecados. Ao contrário dos sacerdotes levitas, os quais tinham que continuamente oferecer sacrifícios, Jesus só teve que oferecer o seu sacrifício uma vez, ganhando a redenção eterna por todos que se aproximam de Deus através dele. Um outro ponto importante sobre o sacerdócio de Jesus é que todo sacerdote é nomeado de entre os homens. Jesus, sendo Deus, desde a eternidade, tornou-se homem para sofrer a morte e servir como nosso sumo sacerdote. Como homem, ele estava sujeito a todas as fraquezas e tentações às quais também somos, a fim de poder pessoalmente se relacionar conosco em nossas dificuldades. Jesus é maior do que qualquer outro sacerdote, por isso o chamado do nosso grande sumo sacerdote em Hebreus 4,14, o que nos dá a coragem de vir ao trono da graça com toda a confiança, a fim de receber a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém, irmãos? Aquele velho pedido: se inscreve no meu canal, compartilhe, manda isso para alguém que Deus colocou no seu coração. Deixa Deus te usar. Graça e paz.